Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu decidi fazer essa aula gravada, porque talvez seja mais fácil para vocês terem esse material para ajudar na hora de fazer a atividade mensal, já que fica mais fácil para vocês avançarem e verem as etapas que eu estou explicando. Bom, estamos trabalhando o Excel, né? Na aula passada nós fizemos uma introdução sobre esse software. Vamos recordar então o que a gente fez na última aula. Nós tratamos de eu apresentei algumas funções para vocês e a gente acabou utilizando essa planilha, né? Então aqui nós temos os dados, né? Esses dados são fictícios, né? Sobre a produção de determinados itens, e tem aqui os campos para a gente fazer alguns cálculos. Então, o Excel, como eu falei, ele é muito utilizado para base de dados, para tratar dados, e utilizar aí ferramentas de cálculo sobre os dados. Então, é bem útil para isso. Então, tem alguns outros recursos, como fazer tabelas, como inserir gráficos, né? A partir dos dados. Então, é isso que a gente viu na última aula. Então, vamos refazer aqui rapidinho. Então, aqui nesse campo, ele quer a média de cada produto, seria da linha. Então, a gente utiliza a função média, né? Seleciona aqui os itens e dá Enter. Então, essa função média, eu coloco igual, escrevo média, eu estou puxando o nome dessa função, entre parênteses, o conjunto de colunas que ele vai processar, tá? Então, essa é a média. Nas linhas abaixo será feita a mesma coisa, então eu posso replicar essa fórmula. O total seria a soma, né? Então, aqui a soma em cima desse conjunto de dados aí, tá? Então, da mesma forma, eu vou replicar aqui. A menor produção seria a função mínimo, que também funciona da mesma forma, né? Vou replicar também aqui. A maior produção seria a função máximo, que também eu posso utilizar dessa forma aqui. Então, a função mínimo e a função máximo, como o próprio nome diz, ele pega o mínimo e o máximo dentro desse conjunto de dados aí. Aqui embaixo eu vou ter o total da produção, que vai ser a soma em cada mês, né? Aqui na média eu vou ter a média da produção de cada mês também. Lembre-se que é até o 32, tá? Não pego o total. E aí eu vou selecionar os dois e vou replicar aqui até junho, beleza? O total geral seria a soma de todos esses totais aqui, de cada produto, tá? Pronto, está aí. Aqui a menor produção de cada mês e a maior produção de cada mês aqui. Lembre-se que é até o amendoim, tá? Aqui o máximo para pegar a maior produção. Pronto. E aí eu vou replicar aqui até aqui, beleza? Então a gente fez essas fórmulas, né? Aqui a gente acabou configurando como tabela, tá? Então você pode configurar dessa forma aqui, você seleciona as linhas que você quer colocar as bordas, né? Insere as bordas. É claro que você tem disponível alguns layouts prontos, mas vamos utilizar assim. Esse total geral, vamos colocar bordas aqui, tá? E essa menor produção e maior produção, vamos colocar borda também, certo? Então, configuramos aqui a tabela. O que a gente fez também, seguindo essas orientações, foi a inserção de gráficos, né? Então, elaborar as fórmulas, elaborar um gráfico somente com os dados mensais. Então, para você inserir o gráfico, é interessante você selecionar primeiro os dados que você quer. Então, eu quero
apenas os dados mensais. Eu vou selecionar inclusive os cabeçalhos aqui, para já sair no gráfico. Inserir. Aqui você tem várias opções de gráficos, vamos pegar aqui de barra como solicitado, e você tem aqui o gráfico, né? Aqui a gente pode, você vê que já ele acaba mostrando os meses, as variedades, né? Então aqui eu posso inserir o título. Nesse caso eu vou colocar aí como sendo um título qualquer aqui, produção mensal, né? Ficar bonitinho aí. Também é importante colocar o rótulo aqui, né? Do eixo X e Y. Então eu seleciono o gráfico, venho adicionar elemento do gráfico, título dos eixos. Então, eixo principal, então seria o eixo aqui. Eu vou colocar meses, né? Ok, aqui, título dos eixos, eu vou colocar o principal como sendo a produção. Produção, vamos colocar em tonelada. Ok? Pronto, o gráfico está feito. Aqui você consegue aumentar ou diminuir. Ele está em cima, coloca mais para baixo aí onde você acha que fica melhor, tá? Aqui também você tem a opção de colocar o rótulo dos dados, né? Você adiciona o rótulo dos dados aí, coluna por coluna, né? Para ficar aí mais legível os seus dados. É importante isso daí. Ajuda, né? Dá para você aumentar aí o tamanho das fontes utilizadas em cada um desses elementos do gráfico. Aí as configurações vocês que acabam fazendo da melhor forma possível. Aí tinham outros gráficos tal, mas vamos parar nesse daqui, certo? Foi basicamente isso que a gente fez na última aula. Hoje, como um complemento aí da nossa aula, da última aula, vamos falar aí da função da função C e da função procv, certo? Para isso eu preparei aqui um slide onde explica essas funções, ok? Então, vamos tratar sobre isso. A função C, ela é como o if em programação, né? Então, na programação, nós temos aquela situação onde, a partir de uma condição, o programa vai fazer determinada ação. Se aquela condição for verdadeira, ele faz isso. Se não for, ele faz outra coisa, certo? Então, a função C no Excel é parecida com isso. O que ele faz? Ele avalia os dados da célula e vai retornar a expressão escolhida caso o resultado for falso ou verdadeiro, tá? Então, o que ele faz? Ele vai avaliar os dados da célula, vai ter uma expressão lógica e aí, se for verdadeiro, ele vai mostrar determinada mensagem. Se ele for falso, ele vai mostrar outra mensagem. Então, é basicamente o que acontece na programação. Se a condição for verdadeira, faça isso. Se não for, faça aquilo, certo? Então, é o if, né? Porque em programação é tudo em inglês, então é o if e o else, né? Se e se não, faça isso. Então, basicamente, nós temos essa sintaxe aqui no Excel. 2 pontos, C, chama função. Teste lógico, você dá um teste lógico utilizando alguma célula. O valor, se esse teste lógico for verdadeiro, e o valor se ele for falso, certo? Basicamente, é isso daqui, é extremamente simples, tá? Então, ele segue essa sequência aí, tá? O teste lógico é o quê? É um argumento que é obrigatório, que consiste no valor
ou expressão que é avaliado como verdadeiro ou falso. Então, nesse teste lógico, eu vou entrar com o valor ou uma expressão que vai ser avaliada, ou como verdadeira ou como falsa. O valor se verdadeiro, que é esse daqui, é um argumento que vai descrever o valor ou expressão que retornará caso o resultado do teste lógico for verdadeiro. Então, se o resultado desse teste lógico for verdadeiro, ele vai retornar esse valor aqui ou expressão que estiver aqui entre esses dois pontos e vírgulas, tá bom? Não necessariamente vai ficar entre chaves, tá? Ok? Vamos lá, continuando. O valor se falso. Argumento ou expressão que descreve o valor ou expressão caso o teste lógico for falso. Então, se o valor for falso do teste lógico, ele vai retornar o que estiver aqui no final, ou seja, depois desse último ponto e vírgula, tá bom? Faltou fechar um parênteses aqui. Ok? Então, essa é a sintaxe. Então, eu tenho aqui um exemplo da função C. Aqui eu tenho alunos, eu tenho a média deles e a situação, se ele vai ser aprovado ou reprovado. Olha só, aqui a média para ser reprovada é 6,5. Ser aprovado é 6,5. Então, se for igual ou acima de 6,5, é aprovado. Então, olha só. Se o valor que estiver na célula B2, que é essa daqui, certo? For maior ou igual a 6,5, retorna aprovado se for verdadeiro ou reprovado se for falso. Tudo bem? Então, ó, se o valor que estiver na célula B2, que é essa aqui que está selecionada em azul, B, linha 2, for maior ou igual a 6,5, retorna aprovado se for verdadeiro, ou retorna falso se for, retorna reprovado se for falso, tá? Então, nesse caso, vai retornar aprovado. Eu tenho aqui naquela planilha esse exemplo, tá? Então, eu tenho aqui, vou aumentar aqui para ficar mais legível. Então, eu tenho aqui, vamos colocar a função C. Então, eu coloco igual, C, pode ser letra maiúscula ou minúscula, abro parênteses. Aí ele já fala, ó, primeiro você tem que colocar o teste lógico. Então, o teste lógico meu é célula B2, cliquei nela, sinal de maior ou igual, certo? Maior ou igual ao quê? A 6,5, que é o mínimo para ser aprovado. Esse é o teste lógico, eu separo por ponto e vírgula. Coloquei ponto e vírgula, ó, ele já selecionou valor se verdadeiro. Então, se for verdadeiro, eu coloco entre aspas, que é uma expressão, uma string que a gente fala, uma expressão. Então, vai ser aprovado. Se isso for verdadeiro, desculpa, vai ser aprovado. Coloco ponto e vírgula. Ele já selecionou aqui valor se falso. Então, aqui eu coloco reprovado. Abro parênteses, coloco entre aspas, fecho parênteses, certo? Então, é dessa forma que eu faço a função C. Dou Enter, pronto. Aprovado porque é maior que 6,5, tá? Então, é dessa forma que eu utilizo. Agora, eu vou replicar aqui para todas essas outras células. O que ele fez? Ele foi para B3, ele foi para B4, utilizando o mesmo teste. Então, vamos conferir, né? 6,5 aprovado, 6,9 aprovado, 8,9 aprovado, 6,4 infelizmente reprovado por 0,1, estude mais, 5,9 reprovado, 6,6 aprovado, 3,9 reprovado, certo? Então, dessa forma, eu consigo fazer aí a situação do aluno de forma automática, ok? Então, pessoal,
é para isso que serve a função C, para eu ter respostas automáticas a partir de um dado, a partir de uma expressão lógica que eu tenho na minha planilha. Tá? Então, se eu tenho que fazer aí um cálculo muito grande, eu tenho que dar uma mensagem simples, então eu posso utilizar aí a função C. PROC-V. A PROC-V, a sintaxe é essa daqui, igual PROC-V, abre parênteses. Ela permite realizar busca em qualquer lugar da planilha. Então, vamos pensar nessa estrutura. É como se fosse um banco de dados. Um banco de dados onde eu vou buscar alguma coisa. Então, eu tenho uma busca automática a partir de uma expressão, tá? Então, você imagina uma busca em uma planilha que tem 10.000 linhas, né? Se eu vou ficar buscando ali, eu vou demorar muito tempo. Então, eu posso fazer uma busca automática. Então, para isso, eu posso utilizar o PROC-V, que ele acaba sendo muito interessante nesses casos. Tá? Então, a sintaxe é a seguinte, igual PROC-V, o nome da função, abro parênteses, valor procurado, o que eu estou procurando na planilha, a matriz tabela, ou seja, qual é a planilha, qual é a tabela, vamos chamar de tabela ou de planilha, que eu estou buscando esse dado, o número índice da coluna, ou seja, o índice, qual é a coluna que eu quero retornar para esse item, e o procurar intervalo, se eu vou procurar exatamente aquela frase ou aquele número, ou pode ser aproximado. Tá? Então vamos ver em detalhes aí. O valor procurado, que é o primeiro item que se espera no PROC-V, é o valor que deve ser localizado na primeira coluna da tabela. Então, o que acontece? É o valor que eu vou localizar e ele deve estar na primeira coluna da tabela de origem. Tá? A matriz tabela é a tabela onde deve ser encontrado o valor procurado e as informações referentes ao mesmo. Então, eu vou ter na primeira coluna o valor que eu vou procurar. E aí eu tenho que ter nessa tabela todos os outros dados que eu quero retornar, tá? Num índice coluna, seria o número da coluna da tabela que é indicada no item matriz tabela, ou seja, é o número da coluna dessa matriz tabela em que deve ser retornado o valor correspondente ao valor procurado, tá? E o procurar intervalo, que é o último item aqui da função PROC-V, dos argumentos da função PROC-V, falso. Se eu escrever falso aqui, ele vai encontrar um valor exatamente igual ao informado no valor procurado. Então, ele vai buscar exatamente o nome, exatamente o número. Agora, se eu escrever verdadeiro em procurar intervalo, ele vai encontrar um valor aproximado ao informado, tá? Então, vamos ver o exemplo aqui. Olha só. Aqui eu tenho um banco de dados, onde eu tenho o código e o nome do produto, do aparelho, certo? Então, eu tenho esses itens aqui, né? Código e o número ou o nome do aparelho. Aí eu tenho o sistema de busca aqui, ó. O código, que eu vou colocar aqui, o número 1, né, por exemplo, e ele vai retornar aqui a descrição, o nome do aparelho. Para isso, eu utilizo o PROC-V. Então, eu tenho que colocar todos esses elementos aqui. O valor procurado, a matriz da tabela, ou seja, a tabela em si, o número do índice da coluna que eu quero buscar e o procurar intervalo. Então, vamos ver na prática isso daqui. Esse é o último slide, tá? A gente não vai voltar mais aqui. Então, função PROC-V. Então, eu tenho aqui esses dados, né? Eu tenho o meu banco de dados, que é bem pequenininho, e eu tenho o meu buscador. Esse daqui é o buscador. Eu vou até escrever aqui, buscador. Pronto. Para ficar aqui mais fácil de entender. Então,
O código eu vou mudar aqui. E aí eu vou utilizar o PROC-V aqui para ele dar a descrição do aparelho. Então, ó, igual PROC-V, abro parênteses. Então, ele já, né, colocou. Qual é o valor procurado? É o código. Então, eu seleciono a célula do código. Apareceu F3, poderia ser outra célula, mas só que é aquela ali onde eu vou colocar e escrever o código que eu quero retornar. Qual é a matriz tabela? Qual é o banco de dados? É esse aqui. Seleciono, certo? Ponto e vírgula. Então, ele colocou B2, dois pontos C5, que é o intervalo aqui de dados desse banco. Número, índice, coluna. Qual é a coluna que eu quero buscar? Coluna 1, não, é o do código. Eu quero o do nome, coluna 2. Então, coluna 2. Qual é esse procurar intervalo, né? Ele é verdadeiro? Se eu escrever verdadeiro, vai ser uma correspondência aproximada. Se eu escrever falso, vai ser uma correspondência exata. Então, ele vai ser falso, certo? Então, eu coloquei falso ali. Fecho parênteses. Pronto, certo? Então, ó, o código 1 corresponde ao aparelho LG4. Tá aqui, ó, certo? Bom, e se eu colocar aqui? Aí não, né? Tem que colocar aqui. Se eu colocar no número 3, agora, Sony Xperia aqui, ó, certo? Então, 3 ele buscou lá, é o Sony Xperia. Então, é como se fosse, pessoal, um buscador automático. O 2, o Apple iPhone 6, beleza? Então, ele vai buscar nessa tabela o valor que está na coluna 2 referente ao código que eu escrevi aqui, certo? Então, ele faz essa busca. Para vocês entenderem melhor, vamos colocar aqui um sistema de busca mais avançado. Eu vou apagar aqui porque eu já tinha colocado, então vou fazer junto com vocês esse daqui. Então, eu tenho esse banco de dados aqui, certo? Onde tem o nome da pessoa, o endereço, o bairro, a cidade e o estado. Tudo bem? Então, beleza, tá aí. Nome, endereço, bairro, cidade, estado. E o sistema de busca. Então, o que ele quer fazer? Ao escrever o nome da pessoa, por exemplo, José, escrevo José, ele vai buscar na linha do José todos os dados de endereço dele. Então, ele vai colocar o endereço, que é a rua tal, 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 o bairro que ele mora, a cidade e o estado, tudo de forma automática, certo? Aí eu mudo para Ana, aí ele busca todos os dados de forma automática para Ana, tá? Então, vamos fazer. Eu tenho que usar o PROC-V. Então, igual PROC-V. Qual é o valor procurado? É o valor que eu escrever aqui nessa célula K3. Ponto e vírgula. Qual é a matriz tabela? Essa daqui. Certo? Ponto e vírgula. Qual é o número do índice da coluna dessa tabela? Do endereço é a 2, então 1, 2, então é a 2 que eu quero, certo? Eu quero exatamente igual, então vou colocar falso, certo? Então olha só o que acontece, ele já buscou, ó, Rua Manacá 47, certo? Então o José mora na Rua Manacá 47. Agora no bairro, eu vou fazer a mesma coisa, PROC-V igual PROC-V, qual é o valor procurado? José, lá o K3, certo? Ponto e vírgula, qual é a matriz tabela? Aqui, essa matriz tabela. Qual é a coluna? Eu quero a coluna bairro, então ela está aqui na terceira coluna, 3. E é falso, porque eu quero exatamente igual, tá bom? Pronto, então primavera. Agora aqui, a mesma coisa, PROC-V, aí eu coloco o José, o K3, a planilha vai ser essa daqui. Pessoal, dá para fazer automático? Dá, mas aí eu tenho que prender, vai ser a 4, né? 1, 2, 3, 4, eu tenho que prender as células, tá?
e falso. 3 passos, mora em 3 passos. E por fim o estado. Proc V, valor procurado é essa célula aqui, ponto e vírgula, matriz tabela. Aqui vai ser a coluna 1, 2, 3, 4, 5, coluna 5, ponto e vírgula, falso. Beleza, pronto, certo? Então, dessa forma, eu consigo preencher tudo automaticamente. Vamos mudar o nome, Ana. Pronto, mudou os dados, vamos ver se corresponde. Rua Jatobá 23, Amêndoa, São Paulo, SP. Perfeito, vamos colocar outra aí. Maria. Ok, Rua IP 04, Mutirão, Lençóis, Bahia. Perfeito, certo? Então, para que serve o Proc V? Para você fazer de forma simples a questão de um sistema de busca em um banco de dados, tá? E você retornar aí os dados que você quer pesquisar nessa tabela, tá bom? Pessoal, agora vamos falar de um sistema de boletim, que ele é um pouco mais complexo do que utiliza o C, né? Que ele é um pouco mais complexo porque ele utiliza o C aninhado, ou seja, um C dentro do outro, para fazer um boletim, como se fosse aqui da ETEC, tá? E esse vai ser o exercício que eu vou passar para vocês referente ao mês de abril. Tá? Vai ser exatamente esse exercício aqui. Então, se você prestar atenção como faz, você vai matar aí o seu exercício de boa. Então, aqui eu tenho o boletim, eu tenho as notas de 1 a 5, foram 5 avaliações, ele tirou essas notas aqui, certo? Foi calculada a média, né, uma média aqui entre essas notas, deu 5,6. Aí tem a menção. Para fazer a menção, ele tem que considerar a média. Para isso, ele utilizou C, a função C aninhada. Então, presta atenção. Olha o que ele fez. C abriu. Qual é o valor lógico? C8, que é essa daqui, C8, que é a média, menor que 5, se isso for verdadeiro, vai ser I. Ele para. A menção vai ser I. Se for falso, ele vai fazer outro C. Isso daqui, ó, é o se for falso, certo? Se essa primeira expressão lógica for falsa. Então, vamos lá, voltando. Se essa primeira expressão lógica, se o resultado dessa primeira expressão for verdadeiro, ele já para e coloca I, tá bom? Se não for verdadeiro, se for falso, ele vai para o falso aqui, ó. E aí ele vai fazer essa outra expressão. Nessa aqui, ele tem um outro C, que é aninhado dentro desse C de fora. Então, o C8, que é a média, né? Vê aqui, o C8, que é a média, for maior que 7, desculpa, menor que 7, a menção vai ser R. Tá? Vai ser R. Então, ele para aqui. Se for menor que 7, ele para aqui. Agora, se não for, ele vai fazer o falso, que é essa última expressão aqui, certo? Que é um outro C, que é aninhado. Então, C8, que é essa célula aqui da média. C8 menor que 9, vai ser B, verdadeiro. Então, ele para e coloca B. Se não, ele vai para falso e vai colocar MB. Certo? Então, veja que um C está dentro do outro. E qual é a lógica desse negócio aqui? Ah, o aluno tirou média menor que 5, vai ser I. Ah, o aluno tirou média entre 5 e 6, no caso 6,9, tá? Ele vai ficar com R.
Se o aluno tirou menção, média, né, entre 7 e 8,9, ele vai ficar com B. E se o aluno tirou de 9 para cima, ele vai ficar com MB, certo? Então, é dessa forma que a gente faz a questão do C aninhado, tá? Então, prestem vai dar erro. Prestem atenção nessa questão do aninhado. É um dentro do outro, sempre na expressão falso, tá? Então, ó, lembre-se, igual C, só para a gente pegar um exemplo aqui. Então, eu tenho teste lógico, o valor se for verdadeiro e o valor se falso. Então, nesse exemplo que eu dei, eu estou colocando o outro C dentro do valor se falso, tá bom? Aí ele segue fazendo os Cs aninhados, tá? Então é isso aí que eu tenho, tá bom? Basicamente isso. E o último, que é a situação, é o aprovado, tá? E o reprovado. Então, ó, se na célula C9, que é o da menção, que é essa aqui, estiver I, ele vai ser reprovado. Ele vai ser escrito reprovado. Se não, se for falso, se tiver escrito qualquer outra coisa, ele vai ser aprovado. Então, coloque aprovado, certo? Então, é dessa forma aí que eu fiz o negócio da situação, tá? Então, vamos lá, vamos mudar essas notas aqui. Ao invés de ele ter tirado 10, ele tirou 0 nessa questão. Então, foi para 3,6 e reprovado. Ele, ao invés de tirar 0, ele tirou 10. Voltou para aquele lá, então ele tirou 10 nessa daqui também, certo? Então, foi para 7,6, mudou para B, aprovado. Ele, bom aluno, ele tirou 10 aqui, 8,6 ainda é B. Ele foi e tirou 10 aqui também, 9,6 MB. Você vê que essas últimas, elas mudam. Eu vou até pintar de uma cor diferente para que a pessoa não mude esses valores aqui, só esses daqui, certo? Então, pessoal, é dessa forma que eu faço esse boletim, utilizando o C, que acaba sendo a questão dos Cs aninhados, né? E a questão do aprovado aí, do reprovado, beleza? Então, eu vou deixar essa mesma atividade para vocês fazerem. Vai ser exatamente isso, tá? Então, é isso, pessoal. Estou à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigado pela participação. Tchau, tchau.